Para a gente começar o dia com a nossa primeira convidada de hoje. Tchan, 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 tchan. Quem vocês acham que está aqui no estúdio ao vivo? Que diga-se de passagem, minha gente, sabe por que tudo está acontecendo? Primeiro lugar, independente de religião, porque Deus é o nosso guia e Ele nos conectou com pessoas muito especiais, a começar por quem está aqui na nossa técnica, o nosso querido Elvis Monteclaro. Obrigado. É ele quem está fazendo toda essa transmissão, quem nos proporcionou esse estúdio, quem está fazendo tudo isso acontecer junto com a gente. E é com muita satisfação que eu vou chamar uma pessoa que no primeiro dia que nos encontramos, ela chegou assim bem discreta, parecendo Frida Kahlo, e disse assim: "Ei, eu também sou terapeuta. Me dá teu contato". E foi assim que eu conheci a nossa querida, a nossa amada Simone Potter. Seja muito bem-vinda, Simone, ao Mente Leve Cast, no nosso lançamento oficial da Mente Leve. Muito bem-vinda, muito bom dia para você e muito bom dia para todo mundo, né, minha gente? Vamos lá, Simone, é com você. Dá bom dia para todo mundo. Muito bom dia, Nilda. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui neste dia tão incrível do lançamento e eu tenho acompanhado todo esse trabalho e com certeza vai ser mais sucesso a Mente Leve. Muito obrigada por esse momento, por fazer parte desse momento. Sou eu quem te agradeço, porque você topou desde o primeiro. Quando eu cheguei só com a ideia, você já disse aí, tô dentro. E a gente entende que a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente até faz, mas é muito cansativo. E a sua presença dentro da Mente Leve é muito importante para todos nós. E muita gente vai ganhar com isso. E como nós tínhamos conversado aqui nos bastidores, a nossa intenção aqui é ter uma conversa de oitão. Então, Simone, o que é uma conversa de oitão para você? O que você conhece? Você sabe o que é um oitão? Ou então, não, como eu estou aprendendo muitas coisas aqui da região do Pernambuco, né, há 1 ano e meio vivendo em Petrolina, me ensine aí o que é esse oitão. É excelente. Vai tirar aqui o suspense para os demais convidados, né, minha gente? Mas conversa de oitão. O oitão, na verdade, é a parte lateral da casa, geralmente no sítio, na roça, na zona rural, que fica uma sombra muito gostosa. E é comum a gente se reunir lá para bater papo, para tomar café, para contar história, para deixar a vida fluir com leveza. E o oitão é atraente por conta da sombra boa e do frescor. Então eu quero que você se sinta dentro de um oitão aqui, muito à vontade, se sinta com a mente leve. E como nada aqui é planejado, tudo é espontâneo, a gente entende que tudo que a gente pergunta para as pessoas, quem é você, na maioria das vezes as pessoas vão dizer o que fazem. Mas você, como terapeuta há mais de 25 anos, eu quero que você conte aqui para quem está nos assistindo quem é Simone Potter. É, essa pergunta sabemos bem, né, com os conhecimentos que temos, nós duas, das questões da psique, que demoraria muito tempo para responder, ou talvez apenas uma palavra. Pode ser muita coisa e pode ser uma palavra. Então, primeiramente eu sou, né, o meu nome, Simone Potter, eh, nascida no Goiás, e eu me vejo assim, em reconexão com a luz sempre, porque para mim nós nascemos da luz, que é a luz divina, força criadora. Então, primeiramente, eu sou esse ser humano que estou aí me reconectando com a luz. Eu creio que temos a luz dentro de nós, temos Deus dentro de nós, e o nosso trabalho é frequentemente reconectar, porque a gente se perde da gente mesmo, a gente se perde dessa luz. E depois poderíamos falar do que eu faço, né? Porque o que eu sou é isso aí, é esse ser humano, mulher, nascida no Goiás, no Brasil, reconectada com essa luz, né? De uma família onde Ana e Miguel, né, meus pais, professor, pedreiro, eh, uma aí, sou a segunda de 5 irmãos. Então essa minha origem, né, me traz da origem, que é essa conexão com a luz, né. Eu creio que para ser fecundada, já cada um de nós, para sermos fecundados, já viemos em conexão com essa luz. Não foi por acaso que a gente foi fecundado naquele momento, com aquele homem, com aquela mulher.
E ela vai falar com muita propriedade sobre não é por acaso essa fecundação, não é, Simone? Você vai falar muito sobre isso. E antes de vir direto, assim, no que você faz, eu fiz essa relação aqui com o Oitão, porque no Oitão a gente conta muita história, tá? Então, eu já sei que a Simone, hoje, é terapeuta integrativa. Mas eu quero que a Simone conte a história dela. Como foi que Simone chegou até se tornar a terapeuta integrativa de hoje? Como foi que você despertou para poder começar a atuar com terapia? Pois bem, Nilda é assim, né? Nilda sendo Nilda, vai lá no fundo. Eu entendo que a terapia na minha vida começou ali pelos 6, 7 anos de idade, que hoje eu consigo perceber, né, há algum tempo, fazendo as minhas próprias terapias, que um bom terapeuta sempre está fazendo terapia, e isso já são quase 30 anos, então, que eu estou nessa caminhada. Então, lá pelos 6, 7 anos, eu sempre gostei muito de escutar as conversas das pessoas. Então, era aquela menina que escutava literalmente atrás da porta, que ficava de olho quando chegava qualquer pessoa. Pode rir, viu, Elvis? Escutava mesmo. Porque eu queria saber tudo, né? Eu queria saber o que está acontecendo, o que que essa senhora está falando, o que é aquele ali, né? Escutava as questões do papai e da mamãe, né? As brigas e outros assuntos, que era esse interesse pela conversa, pelo diálogo, pelo que as pessoas sentem. Porque ao falar, as pessoas expressam, né? Suas, né, diversas crenças e tudo. Então começou aí. E ali com os vizinhos e no interior, bem interior mesmo, onde eu passei essa primeira fase da minha infância, lá no Mato Grosso. Então era tudo realmente rua de terra, tirar água no poço, essa infância que foi junto com o trabalho. A criança tinha responsabilidade, sim, né, na minha família, na minha realidade ali, porque minha mãe professora, meu pai pedreiro, então, assim, todos tinha que trabalhar, né? Então, o tem que a gente fala tanto, a crença, né? Para viver era assim, não tinha outra forma. E então, dali mesmo, desse contato com os vizinhos, as vizinhas já deixavam as crianças comigo. Eu tinha 8, 9 anos, ficava com crianças de 3, 4 anos, enquanto a mãe ia fazer algo, trabalhar. Então, assim, era uma confiança muito grande nessa menina que tinha 8 anos. Que muito amor por criança, é uma coisa que eu tenho uma conexão muito grande. Então, começou aí com essa questão das conversas. E aí, o que que você quer mais? Vamos evoluindo? Como é que é? Eu gosto dessa espontaneidade. O que é que eu quero? Eu quero que você se solte mesmo. Ah, Essa vamos criança, evoluindo. essa criança que a gente está no mundo hoje, que se fala tanto em cursos de oratória, né? E eu acho que a gente tinha que ter mais curso de escutatória. Meu pai dizia, Simone, nessas conversas de oitão, que a gente tem um ouvido ou uma boca e dois ouvidos, porque deveríamos escutar mais do que falamos. Sim. A gente aprende mais quando escuta, então imagino que você, durante essa criança curiosa que escutava até hoje na sua prática, deve ter uma escuta muito aguçada. Mas agora eu queria que você trouxesse a criança de lá de 8 anos, que já era curiosa. Como se tornou terapeuta integrativa? Como foi essa jornada assim da Simone, criança, que certamente teve outras atividades antes de se tornar terapeuta? Como foi essa jornada? Então, essa criança veio caminhando, sempre também muito interessada em resolver conflitos. Eu vim de uma família com muitos conflitos, como a maioria, né? Talvez todas as pessoas. Essa história de, eu tenho uma família disfuncional, eu falo sempre, você e todo mundo, porque cada família com as suas virtudes e com as suas disfunções também. Então, sempre muito interessada em resolver conflitos, em evitar, né, discussões e etc, estresse. Então, eu fui desenvolver e fui buscar a minha vida através dos estudos. Eu fui para um colégio interno com a ajuda dos meus pais, mas pela minha forte iniciativa mesmo, com 11 anos de idade, eu quis ir para um internato, né, de freiras mesmo, vocacionadas, salesianas, às quais eu sou muito grata, porque, né, depois dos meus pais contribuíram muito na minha educação, na minha formação. E então lá eu já tive meu primeiro contato com psicoterapia. Eu tinha um caso de ansiedade extrema, que naquela época não tinha esse nome, né? Então, por a questão da matemática, que eu tinha muita dificuldade. Então, ali eu já comecei a ter contato com terapia. E saí dali,
né? A vocação, vamos dizer assim, mudou, né? Quando eu saí dali, o que que acontece? Eu fui para esse outro lugar de buscar o trabalho, de buscar o crescimento, de buscar estudar, como todo jovem, eh, ou pelo menos a maioria, faz sua trajetória de crescimento de estudo. E nesse trabalho de estudar, eu fiz contabilidade, né? Fui aprender com os números, porque eu pensava, eu preciso saber lidar com os números, como que eu vou dar conta da minha vida, das minhas despesas, né? Fui morar sozinha muito jovem, né? Com o apoio da minha mãe, ali do meu pai, mas fui muito cedo. E, bom, depois das contabilidades, eu vi que não era bem isso, não. Eu queria a questão humanas. Mas, né, trabalhando com vendas, serviços mesmo para me manter, né? Muito jovem, precisava dar conta da minha despesa pessoal. E depois dessa parte de, vamos dizer, não é bem os números, eu ainda fui para administração de empresas. De novo com os números, com a administração. Mas ali no segundo ano de faculdade foi um momento bem pontual onde eu me despertei para a questão humana com mais profundidade, porque eu já estava buscando terapia para resolver algumas dores e fazendo as terapias ali, inclusive já foi logo com regressão, PNL, naquela época já era assim um pouco usado, mas era algo muito moderno, mas eu fui por aí, não fui pela psicologia tradicional e me deu um grande start, me deu uma grande ajuda numa fase muito difícil. E na administração de empresas, eu já tinha também, paralelo com a minha faculdade, montado um centro de estética, um centro de beleza. Já trabalhava ali então com tratamentos, massagens, dor, shiatsu, medicina chinesa. Foi uma base minha ali naquela época, já estava fazendo. Depois de uns anos eu desenvolvi para acupuntura também. Mas ali no segundo ano, eu me despertei para essa questão da terapia, porque um dia eu tive aquele clique assim. Os problemas das empresas não são as máquinas, os programas, o sistema, o computador, a linha telefônica, a fachada, os móveis. As dificuldades das empresas são como que organiza, como que estabiliza as pessoas. Porque eu via muito isso, né? Que de um modo geral a empresa está montada, tudo bonitinho, o empreendedor fez tudo, né, com, né, maior boa vontade, e aí de repente o que está tudo desequilibrado ali? O próprio empreendedor, a equipe, né, uma desestabilização mental, emocional, né, aquele estresse, sai uma pessoa, entra outra. E aí eu comecei a me dedicar mais à questão de humanas. Mais, fui aprofundando e, enfim, hoje já são mais de 20 mil horas de cursos. Mas foi esse despertar de que, peraí, precisa cuidar das pessoas, precisa harmonizar essa equipe, então precisa trazer uma comunicação não violenta, precisa trazer acolhimento, precisa trazer consultores de diversas áreas. Existe toda essa parte técnica que eu sempre digo é muito importante. Tudo da parte técnica precisamos ter. E o que eu vamos dizer assim, me apaixonei foi por trazer essa parte humanas. Então eu fiquei mais 15 anos aí na área da estética, mas sempre junto com essa empresária, com essa esteticista, com essa terapeuta, tinha essa outra terapeuta da humanas mesmo, das emoções, né? Eu fiz hipnose, por exemplo, para ajudar os meus clientes com dor crônica, porque as pessoas chegavam para o shiatsu, para massagem, para acupuntura, com uma dor que tinha 15 anos, que tinha não sei quantos anos, e eu comecei a pensar, mas como que essa pessoa já fez tanta coisa, né? E essa dor ainda está aí. Então, assim, a hipnose foi um caminho muito interessante, é uma técnica que eu gosto, você também conhece, pratica, nesse caminho. E fui fazendo outras, né, outras especializações, outras técnicas, sempre reciclagem. Agora mesmo estou fazendo, né, um mestrado em ciências quânticas, né? O que que as quânticas, né? O que que quântico tem a ver com terapia? Tem tudo a ver, porque vem disso que nós acabamos de falar agora, né? No começo de tudo é um ponto de luz e no final de tudo também é o quê? A luz. Muito, muito bom. Você trouxe aqui uma opção para fazer 1001 perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta checkmate. Terapeuta integrativa faz isso que você trouxe na sua fala. Quando você percebe as dificuldades da empresa que está no lado humano, mas reconhece também a parte técnica como importante, é porque a gente não pode dar prioridade para um em detrimento de outra. A gente precisa integrar.
E diante de tanta experiência na prática da terapia integrativa, Simone, eu queria que você trouxesse, porque, minha gente, quando eu digo que sou mentora terapêutica integrativa, muita gente diz, mas o que é terapia integrativa? O que que você faz? Então, com toda a tua experiência, na sua percepção, o que faz essa terapeuta integrativa que você é? Então, integrativo, eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Então, se nós pegarmos a etimologia aí, nem precisa explicar muito, né? Porque quando nós falamos da essência humana, já é tudo integrado. Tente tirar alguma coisa da sua história, por exemplo. Só tente. Não vai ser possível. Se eu tentar tirar qualquer coisa da minha história, eu sempre digo, né, uma palavra acho que mais do goiano, já que estamos falando tanto de palavra aqui do Nordeste, do Pernambuco, vamos falar de palavras goianas, né? Fica capenga, vai ficar capenga. Vai ficar capenga porque a gente tem que imaginar o nosso corpo como diversos membros para compor, para integrar num corpo inteiro, fisicamente falando, né? Então, dentro Sim, das terapias integrativas, é isso que a gente faz. A gente integra diversos saberes, sim, porque, como diz o grande mestre Tadashi Kadomoto, quem só tem martelo, tudo que vê é prego. Então, quando a gente passa a lidar com a saúde mental, com a saúde emocional, com o ser humano em si, a gente compreende que tudo que a gente sabe ainda é pouco. E quando você trouxe, você tem aí mais de 20 mil horas de cursos, tudo isso a gente entende como parte importante, a parte técnica. Mas você trouxe logo lá no início da sua fala que um terapeuta precisa, antes de tudo, também fazer terapia, também se cuidar. Então, como que você lida, assim, no seu dia a dia, com o seu processo de autoconhecimento? Como é isso para você? Então, isso mesmo, Nilda. Essa questão integrativa, eu penso que tem muitas pessoas que não são da área, que estão vendo ou que vão nos ver. O essencial que eu acho, antes da gente ir para essa outra parte que você colocou, é olhar que um terapeuta integrativo tem diversas técnicas que ele trabalha. Então, eu vou citar aqui duas que eu trabalho. Eu trabalho com feridas emocionais, né, o princípio das 5 feridas emocionais e a visão sistêmica. Né? Tenho 20 e poucas, mas vamos falar dessas duas. Então, quando um cliente chega, eu vejo dentro do que eu trabalho o que vai ajudá-lo na própria integração e reintegração. Porque quando a pessoa vem para uma terapia, ela está o quê? Desintegrada, ela está desconectada dela mesma. Por isso que ela vem para a terapia. Se a pessoa está tudo bem, está tudo ótimo, dificilmente vem para a terapia. Às vezes a pessoa vem para dar um upgrade, porque a vida dela está tão maravilhosa, ela quer dar mais um upgrade. Mas é raríssimo. Eu posso dizer que né, nesses muitos anos de trabalho, já estou com mais de 50 e posso dizer que comecei lá com o desenvolvimento e já, né, nesse processo terapêutico, as pessoas vêm pela dor. Então, é essa questão de integrar. E claro que um profissional integrativo, como é o nosso caso, né, dentro da Mente Leve, eu falo nós porque eu já faço parte, Sim. nós temos outros profissionais para indicar também. Então, não é porque eu sou a terapeuta integrativa que eu tenho todas as técnicas e as ferramentas para o meu cliente, né? Meu cliente muitas vezes precisa ser encaminhado, se ele estiver de acordo, para uma homeopatia, para um psiquiatra, para uma nutricionista, para um especialista aqui da área do Elvis, porque tem questões que ele chega na terapia que eu preciso mandar lá para a área do TI, do marketing, enfim. Então, assim, mandar no sentido de indicar, recomendar, o que você acha? E se você agregar isso? Né? E também, às vezes, ele chega na terapia integrativa, faz uma sessão diagnóstica, eu sempre começo pela sessão diagnóstica, e ele vê que não é por aqui, que ele vai lá para uma comportamental, para uma psicóloga, né, dessa área, e que é o que faz ele desenvolver. Então, os caminhos do desenvolvimento, você começou falando mais antes aí sobre filosofia. A filosofia é a base de tudo isso. Né? E dentro da filosofia, o que é que nós temos? Né? Nós temos o ser multi, né? Habilidades, multi-integral e que vai se desenvolvendo. Então, voltando para o que você colocou, o que foi mesmo? Perguntei para você. Agora até eu já esqueci também. Essa foi boa, Ao porque vivo. quem sabe faz ao vivo. Eu fiquei viajando aqui na Ah, eu já sua. sei, lembrei. Você É, perguntou sobre como que eu me cuido, né? isso, é verdade, como você se Isso. cuida do seu Então, processo. assim, como eu comecei na terapia para cuidar das minhas próprias questões, principalmente com essa crise de ansiedade que eu tinha na época, que era muito forte, que era com matemática, né? Para fazer uma prova de matemática, gente, era sudorese nas mãos, rasgava a folha, a professora dava outra, rasgava outra, né? Então, assim, foi um trauma que eu desenvolvi, eu lembro exatamente o dia, na porta da sala de aula, minha mãe era professora e tinha a minha professora,
Porque minha mãe nunca deu aula para os próprios filhos, ela dizia que não, que ela trabalhava na escola, mas que a gente tinha que estudar com outra. E nesse dia lá, por, né, inexperiência, por ingenuidade, essa professora falou algo que me calou muito profundo, que eu era muito boa de português, mas que matemática não ia. E aí, a partir daquele dia, não ia mesmo, né? Então, lá pelos 14, 15, 16 anos, eu já comecei com uma psicóloga, uma freira, que me ajudou nessa parte de vencer essa dor com a matemática. E depois eu nunca mais parei. Eu fui para outras técnicas terapêuticas, porque os traumas, eles eram muitos, né? Então, fui tratando. Eu falo eram, porque hoje eu lembro deles como fato da minha vida, mas eu já não tenho mais o sentimento de dor. Então, eu sempre digo, quando que você vai saber que os seus traumas estão curados? Quando você lembra toda a sua história, porque terapia não é para apagar a memória, ninguém quer apagar nada, ninguém quer ter Alzheimer aqui ou qualquer outra doença, né? Nós queremos lembrar, mas sem doer. Então, realmente, hoje eu tenho minha biografia, tenho meu livro, ainda não escrevi como você, Nilda, mas quem sabe um dia, e lembro de toda essa história sem essa dor. E hoje, o que, que eu faço? Eu continuo nas minhas terapias. Eu tenho terapia em grupos, né, com colegas terapeutas. Então, nós juntamos terapeutas por exemplo, da visão sistêmica de Helling, a gente tem grupos, a gente faz, né, nossos processos ali de forma oculta, cada um olhando para suas, né, questões. E eu tenho terapeuta individual, inclusive agora eu estou com um terapeuta, um homem, um senhor, né, fazendo essa experiência de me conduzir. Então, assim, o que que muda? Lá muito atrás, muito jovenzinha, com muitas dores e, né, problemas, digamos assim, era uma vez por semana. Hoje eu não preciso mais de uma vez por semana, uma vez ao mês está legal. Se eu entro em alguma fase da minha vida, porque nós temos fases e fases, às vezes entra numa crise, e eu falo assim, ó, agora eu estou precisando toda semana, então eu volto toda semana. Então é esse cuidado que eu faço, respondendo a sua pergunta, de Obrigada. olhar essa regulação, né? Estou precisando mais vezes, menos vezes, faço Uhum. troca com amigas, né? Como às vezes a gente já Sim, eu fez, já né? Vamos fazer um fiz. momento ali de conversa empática, é uma terapia, né? Vamos fazer um momento de um exercício juntas, Sim, um grupo de meditação, uma vivência, vivências, né? Sempre participando de vivências é terapêutico. Então é sim. esse cuidado que eu faço comigo. Muito obrigada, principalmente por resgatar a memória, porque a pessoa fica aqui tão fascinada com ela contando a história. Eu tenho isso, né, minha gente? Às vezes dá o looping e eu fico aqui viajando. A pessoa está falando uma coisa, eu fico imaginando o desenrolar de toda essa história. Mas muito obrigada por isso. E é muito importante isso que você trouxe, da conexão com a terapia, da gente associar a terapia à dor. E a mente leve, ela está vindo também com esse propósito de ser disruptiva. Da gente não esperar e parar dentro de um canal como eu fui, ou chegar ao ápice do sofrimento para poder procurar apoio. E quando a gente procura antes, em geral a gente vai pela dor, mas quando a gente procura antes, a gente vive melhor. Não é melhor? Quando a gente resolve nossas feridas, quando a gente trata nossas feridas, a gente vive melhor. Então a mente leve vem com esse propósito. E ela nasceu de uma sementinha. Ela está virando uma sementinha hoje. Que, aliás, minha gente, eu quero até aproveitar vocês que estão nos acompanhando. Hoje é o nosso lançamento oficial. Mas desde quarta-feira que a gente começou a liberar as assinaturas para que vocês possam contar com a Simone Potter, comigo e com toda uma rede de profissionais que a gente reuniu já na plataforma da Mente Leve. E vocês que desejarem aproveitar para entrar na torcida Mente Leve, tá aí o QR Code aqui na tela. Acessa mentelevealmalivre.com.br e já garante aí a sua entrada na torcida Mente Leve, que é simplesmente ter acesso à Mente Leve por 12 meses, pagando apenas uma vez ao ano. Imagine que coisa maravilhosa. Mas, Simone, eu trouxe uma surpresa para você. Tchan, 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 tchan. Eu quero que você abra, Hum, porque a gente que é terapeuta, a gente dá significado para tudo, não é? hum, Em primeiro lugar, veja o que está escrito no cartão, por gentileza, hum. e me diga como chega para você. Mente Leve, Petrolina, 3 de julho de 2026. Eu jamais me esquecerei quem acreditou em mim quando quando eu tinha só um sonho para oferecer. Foi uma honra ter você comigo na Mente Leve. Eu quero que você, Emocionante, emocionante, gratidão. eu quero que você abra, e esse cartãozinho não vem por acaso. Super A elegante. gente não está aqui hoje, minha gente, só com a Simone, só com o Elvis, com o nosso próximo convidado. Eu revelo agora, minha gente. O que é que vocês acham, Elvis? Revela agora o convidado que já está aqui?
Não, Suspense. suspense. Vou deixar no mistério para vocês descobrirem quem são os próximos convidados que vêm aqui para o Mente Leve Cast. Mas eu quis trazer esse cartãozinho justamente porque a Mente Leve nasceu sendo um sonho de facilitar o acesso à saúde integrativa. Porque quando eu me vi doente, quando eu me vi em busca de ajuda para poder me tratar, eu fui atrás de profissionais de diversos lugares e tratar da nossa saúde mental assim de um jeito fragmentado custa muito caro. Então, a Mente Leve nasce para que vocês tenham acesso a todos esses profissionais de um jeito muito mais acessível do que eu, do que a Simone, do que todos nós até hoje fazemos, que é ir buscar profissionais em lugares diversos. E aí, Simone, caneta verde, não é azul, minha gente, é caneta verde, porque a gente sabe que a cor da cura, não é? Cura, sim. Verde é a cor da cura, é a cor do fígado, né? Hum, Nosso chakra aí relacionado a essa região do fígado que está ligada ao poder de decisão. olha, Vixe, na cromoterapia tem muita coisa aqui. Nilda, que maravilha, que graça, que cheiro desse café. E já não tem vamos nada por chegar na acaso, xícara, né? nada mesmo. Já Nada. vamos chegar na xícara e nas Eu conheço, sementinhas. né? Você tem seu método do café, né? Eu tenho meu esposo que a gente, né, planta café lá na Bahia. Estamos com um projeto aí nisso, né? Depois te conto mais, que é muita coisa sobre isso também. Então, assim, tem esse lado meu que é um pezinho na roça também, gente. Eu adoro café. Esses dias fui visitar, inclusive, a colheita de café ali e fiquei lá com as senhoras fazendo aquela colheita assim, um a um ali, muito incrível. E realmente, assim, um café especial Da da Chapada. Tchan, 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 Chapada tchan. Diamantina, Esse café da de Chapada. Petrolina, porque até a Serra outras regiões aqui próximas também. Esse daí é da Chapada de Piatã. De Piatã, Piatã. conheço, E sim, tudo isso foi trazido, você sabe, com um propósito. sim, Veja que coisa bacana. Você pegou a caneta e foi parar no fígado. é, Terapeuta integrativo é isso, minha gente. Em tudo ela vai arranjar uma fórmula, uma condição uma conexão, de usar e para conectar aí com a luz do seu paciente, da pessoa que lhe procura. E a caneta também vem com essa intenção, com esse propósito de nos tornarmos cada vez mais protagonistas da nossa história. Porque sim, quanto mais a gente expande nossa consciência, quanto mais a gente se conhece, mais a gente é capaz de escrever a nossa própria história, sendo protagonista da vida, né, minha gente? Que eu costumo dizer que a vida é o único lugar em que você é insubstituível. Porque a gente não pode viver pelo outro, não pode sentir pelo outro, né? E o cheiro de café, o aroma. A gente sabe que o nosso corpo tem diversos corpos dentro dele, né? Diversos sentidos. Então sim. veja que você sentiu o aroma e você já foi para todos os projetos, toda essa Várias viagem. viagens. Várias viagens. A sementinha, a semente do café. Sim. Eu quero que você sinta agora, fundamentado no café, Uhum. usando todo o seu poder de imaginação, se você fosse plantar hoje a sementinha na mente das pessoas que estão nos assistindo hoje, que semente você plantaria e por quê? Então, hoje, para ir para dentro, a gente precisa de pausa, né? Adorei, porque o silêncio é a voz de Deus. Então, É, assim, minha gente, a gente sabe que aqui no dia todinho vai acontecer isso, que a gente vai perguntar e a pessoa vai ficar em silêncio. E isso é uma baita oportunidade, tanto para quem está em silêncio, quanto para vocês que estão nos assistindo. Silenciar, no momento e no mundo de tantos barulhos, é o início da conexão com o seu ser divino, com o ser divino que habita você nesse instante e toda a vida. Eu confesso, Simone, que eu até imaginei que você ia me responder. Você acredita? Você primeiro é disse, silenciar, primeiro é isso. é. E eu confesso para você que antes do silenciar me veio outra sementinha que eu imaginei que você iria dizer agora. Posso Hum, falar? sim. Tchan, 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 tchan. Eu imaginei que você fosse plantar aquela palavrinha que lhe norteia. Uhum. Qual é a palavrinha, lembra? Sim, é nela que eu estou aqui dentro. Isso.
Então, o que que acontece? Quando eu falo de sementinha e quando você fala assim, o que você plantaria para outras pessoas, é muita responsabilidade, porque sempre me referencia a Jung, que ele dizia, né, somos uma alma olhando outra alma. Então, assim, quem sou eu para dizer o que eu plantaria para outras pessoas, né? Me dá esse silêncio por isso. Muito Sim. profundo, né, Nilda? E Você você sabe que Nilda não tem razoabilidade. E você sabe que nós duas temos conversado algumas vezes sobre essa profundidade de respeito ao outro. Isso. Então, a sementinha, a palavrinha que eu acho que é importante nós relembrarmos, acho que ela já está plantada, é regar. Regar todos os dias é o respeito. Porque se nós olharmos a etimologia de respeito, né, que vem lá de respiro, do grego, dos antigos ensinamentos, nós vamos ver que é ir para esse profundo. E se eu vou para esse lugar, eu me respeito primeiramente e eu respeito o outro. Que para respeitar o outro, primeiro eu me respeito, né? E se nós formos nas palavrinhas que eu amo, a gente pode ir para a coerência, né? O que que é a Sabia que eu coerência? ia arrancar a coerência Tava dela. saindo aí, né? Então, assim, essa coerência é o quê? O que que é a coerência? Muita gente, né? Nós temos as definições, não precisamos buscar porque está aí para todos. Mas dentro do que eu procuro trazer de reflexão e de vivência para a minha vida, e tenho compartilhado isso com você, inclusive quando você me chamou para a Mente Leve a primeira vez, vamos e tal, eu falei, Nilda, tô dentro, tô junto, só que, né, eu não vou ser incoerente de estar nesse outro lugar, porque esse filho é seu e ele vai longe, e eu estou vendo ele aqui hoje, vive Amém. longe. Você é uma madrinha especial para isso. Eu fico muito Sim, feliz. e tenho vários afilhados, né, E então como assim, vários você é afilhados, é mais um. madrinha, tem mais uma. Então, a E coerência, o que que eu entendo? Só para fechar aqui esse meu aprofundamento que você tá me fez bom. aprofundar. A coerência é, primeiramente, cada um de nós olhar o que está sentindo e assumir o que está sentindo. Então, quando você acorda pela manhã, quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa é como eu estou me sentindo. Triste? Tudo bem. Encara o seu triste. Você está sentindo triste. E respira. Estou sentindo alegre, animada, com inveja, com raiva, com seja o que for o sentimento, primeira coisa é acolher. Porque o princípio da incoerência é não assumir exatamente o que você está sentindo. E aí começam muitos males, muitos males. Porque nós vamos deixar nossas máscaras nos dominar. Quando nós não assumimos o que nós sentimos, as nossas máscaras vão nos dominar. E as nossas máscaras, elas não são nem más e nem boas, elas só são. Nós precisamos desenvolver ao longo da nossa vida várias, né? Quem não? Você como bancária, cada um foi desenvolvendo o que precisou, né? E isso não quer dizer também um fingimento, uma falsidade. Quer dizer papéis que a gente precisa desenvolver. Quando você está mãe, você está mãe. Quando você está pai, quando você está esposo, quando você está empresário, são momentos, são, né, necessários. O problema é que quando perde essa coerência interna de assumir o que você está sentindo, perde também o poder de administrar, de fazer a gestão da emoção. Porque eu não acredito em controle da emoção, né? Eu nem gosto dessa palavra, me dá até um negócio. Por quê? Porque não é possível, porque a emoção simplesmente chega. Se nós olharmos as basiquinhas lá do filme Divertidamente, né, Nilda, que a É. gente recomenda tanto nas terapias, já está lá as emoções básicas, elas surgem. Agora, fazer a gestão dessa emoção é que se trata justamente de eu ficar coerente comigo mesmo, de eu olhar para o que realmente eu estou sentindo nesse momento, respirar com isso que eu estou sentindo, seja por 1 minuto, por 2, por 3, quanto tempo você vai precisar ficar ali em contato com você mesmo, e a partir dali você consegue realmente fazer uma gestão. Adoro. Eu não gosto da. Eu disse que a gente não tem controle. A gente pensa que tem o controle da TV, o controle do ar, mas esse é o controle do ar, da TV, não é seu. Muito menos emoção. Emoção a gente não controla, a gente gerencia, aceita e respira e entra em estado Literalmente. de coerência entre o que pensa, que sente e o que faz. Coerência para mim é esse equilíbrio do pensar, fazer e agir. Sim. E agora nós temos 8 minutos para um bate-bola. Ótimo número. Bate-bola sem pensar. Essa é sem pensar. Prevenir, você vai responder. Quando eu digo é sem pensar, é tipo o que vier na sua cabeça, tá? Uhum. Vou falar aqui e você me responde com uma palavra no máximo. Uhum. Prevenir é melhor que? Adoecer. Adorei. Vida é Luz. luz.
Quem você queria ser quando crescesse? Amit Goswami. Traduz. Essa vale mais do que a palavra. Quem é Mitch? Amit Goswami é um dos meus professores do mestrado, é o professor de física quântica, um indiano, né? Mas viveu muito tempo, filósofo, enfim, um mestre que eu admiro bastante. Tá vivo, faz 90 anos, vai fazer 90 anos. Já, Acho que já quando eu quero, já crescer, quero conhecer. Ter fé é? amar. Quem te inspira? Já temos a resposta de quem te inspira? Ou... Temos também, mas tem minha avó materna também. É. Além do Amit, minha avó materna E sempre o me que inspirou. é a mente leve para você? A mente leve é prevenção, é evitar o caos. Evitar o caos. Acho que você está chegando no momento de que a OMS trouxe algo que depressão e suicídios, que é muito triste, pode ser a nova pandemia. Então, acho que mente leve é essa prevenção de que nós devemos olhar para a vida como um todo, para a saúde dentro e fora. Uau! Acho que ela já está contratada, né, minha gente? Ela pode ser nossa garota propaganda, porque essa definição aí foi perfeita. Muito obrigada, Simone. Mas, quando eu pedi para plantar a sementinha, eu vejo, desde quando te conheço, essa responsabilidade de, no momento que a gente vai, como diz o grande Jung, né, se conectar uma alma humana com outra alma humana, a gente vai com muito respeito, com muito cuidado, para que a gente seja instrumento de cura e não para ampliar esse adoecimento e essa dor. Então, muito prudente a sua postura no quesito sementinha. Mas agora nós temos ainda mais 5 minutos. E isso parece que vai gerar uma tensão, mas calma, eu só estou falando desses 5 minutos justamente para trazer uma das razões pelas quais a mente leve existe. A gente tem sim uma pandemia de saúde mental. Mas as dores emocionais, elas são silenciosas, elas são invisíveis. E por serem invisíveis, são fáceis de serem sucumbidas, abafadas, ignoradas. E aí a gente já sabe que as consequências são graves. O que a gente, na maioria das vezes, não para pensar é a origem da violência, a origem do suicídio, que é algo que ainda se discute muito se pode ou não pode falar, e aqui eu me vejo dentro da liberdade de poder falar, sim, é um adoecimento mental, tem diversos fatores aí que colaboram? Tem, mas a gente sabe que começou nas emoções. E às vezes a gente foi induzido de alguma forma a não observar o nosso sentir. A gente foi educado para pensar, agir e fazer, mas sentir não, né? Você trouxe como você está se sentindo quando a gente acorda. E você sabe que durante um tempo eu comecei a tentar implementar isso com as pessoas. Eu dizia, antes de perguntar como você está, eu dizia como você está se sentindo. E eu percebi que isso deixava as pessoas meio que, como assim? Ela está perguntando como eu estou me sentindo? Então, que bom que você trouxe isso. Então, agora já finalizando, e a questão dos minutos é porque a gente sabe que como teve muita gente tomando consciência de que precisa de apoio para tratar das emoções, que tem uma pandemia de adoecimento mental, veio aí diversas soluções para a saúde mental. Soluções mais mercadológicas do que curativas. E já existem soluções, inclusive, pagando com o próprio instrumento de adoecimento, que é com jogos. Você pagar terapia com jogos. Então, eu trouxe esses minutos aqui, não foi para você se sentir pressionada, tá? Relaxa. É porque já existe esse tipo de solução em que a pessoa começa a fazer a terapia ali e vem um cronômetro. Faltou 1 minuto, 2 minutos, terminou. Se você quiser mais, recarregue. Imagine o que isso causa na psique, na saúde dessas pessoas. Então, considerando tudo isso que a gente falou aqui, eu quero que você, com a sua coerência, deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos escutando nesse momento, que estão nos assistindo, da Simone Potter, profissional parceira da Mente Leve, com muita honra, com muita graça, para vocês que estão nos ouvindo. Parabéns à Mente Leve. Esse dia 3 seja realmente
Olhando toda a simbologia do número 3, eu estava pensando sobre isso, né, que seja de muita bênção essa caminhada sua, Nilda, e de todas as pessoas que fazem parte e que ainda farão parte, dos clientes que vão ser atendidos pela Mente Leve. Uma mensagem, olhando para isso que você acabou de falar, sobre a saúde mental, emocional, saúde como um todo, e de repente, para poder ajudar nessa saúde, estamos criando outros adoecimentos, outros problemas que não temos aí a noção do, né, do que pode virar, mas que certamente pode se transformar em outros problemas muito mais graves. Então, assim, um convite que eu faço para mim mesma e estendo para quem quiser é que nós possamos usar as máquinas, usar tudo isso que a gente tem aqui nesse estúdio, usar toda essa tecnologia, todo o celular, todas as IAs, mas sempre nos lembrando de que nós somos humanos. A máquina nunca vai substituir o humano. Nunca vai substituir um olhar que olha para você e brilha e transparece alegria. Sabe aquele olhar do bebê? Eu gosto muito dos olhares dos bebês, das crianças. Mas o olhar de um idoso, o olhar de uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que está alegre. Então, isso é que nós precisamos aprender sempre a separar, né? De usarmos a inteligência, usarmos as máquinas, os aplicativos de terapia, seja o que for, para que você se sinta uma pessoa ainda melhor, ainda mais tranquila, porque a máquina, de um modo geral, todas as máquinas nos ajudam a resolver situações da nossa vida que tranquilizam o nosso dia a dia, né? Agilizam as coisas, resolvem, são bastante resolutivas. Agora, sempre lembrando que esse humano que nós somos é a essência de tudo. Se tudo se perder, se todas as máquinas se acabarem, ainda restará uma essência humana, que para mim é o que a gente começou a nossa conversa aqui, essa luz divina que habita dentro de cada um. E finalizando mesmo, que nós vejamos a unicidade, a integralidade. Nós não somos isso ou aquilo, masculino ou feminino, luz ou sombra, nós somos E. Eu gosto muito do E, então eu finalizo com esse E. Eu sou luz e sombra, eu sou humano e divino, a máquina e eu. E assim a gente pode seguir realmente com mais equilíbrio nesse mundo até o dia que for permitido, porque o nosso tempo aqui é passageiro. Muito, muito obrigada. Você encerra com muita maestria. Obrigada por ter vindo, obrigada pelo seu tempo, gratidão. E lembra, a mente leve não é só da Nilda, a mente leve é nossa. E nós Obrigada. estamos construindo ela a partir de hoje. Muito obrigada. Obrigada a você, Nilda. Obrigada a todos. E agora, minha gente, nosso amigo Elvis vai colocar aqui novamente nosso vídeo institucional, enquanto a gente traz aqui o próximo convidado.